Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui no canal Madalena Siqueira para mais uma meditação, reflexão da palavra de Deus. Essa palavra, essa palavra que nos conforta, que nos consola. Então fique aqui, fique até o final dessa gravação, deste vídeo, que Deus tem uma mensagem para falar com você. Deus tem uma mensagem para tocar o seu coração. Hoje, por meio da sua palavra, nós vamos aqui refletir a palavra de Deus, que hoje nos traz esperança. Porque quem nos traz esperança? O próprio Jesus, Jesus Cristo. Porque hoje o capítulo que será narrado, né, por mim é o terceiro capítulo do livro de São Mateus, né? Escrito por evangelista São Mateus. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura deste evangelista que é São Mateus. E o título hoje é O Reino e Sua Justiça. Narração: A vinda do Reino. Pregação de João Batista. Nesses dias, João Batista apareceu pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. De fato, é de João que o profeta Isaías falou. Voz que grita no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. Esse João usava uma roupa de pelos de camelo e um cinto de couro na cintura. Sua comida era gafanhotos e mel silvestre. E iam a ele habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região, próxima ao Jordão. E confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Ao ver que muitos dentre os fariseus e saduceus iam ao seu batismo, eles lhe disse: Raça de cobras venenosas, quem os ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzam, pois, frutos que comprovem o seu arrependimento. E não pensem que basta dizer: temos Abraão por pai, porque eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer que nasçam filhos para Abraão. Agora, o machado já está na raiz das árvores. Então, toda árvore que não produz fruto bom será cortada e jogada no fogo. Na verdade, eu batizo vocês com água para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e eu não tenho o direito de levar as sandálias dele. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. A pá que está na mão, ele há de limpar sua eira, recolherá seu trigo do celeiro, mas a palha ele queimará no fogo que nunca se acaba. Batismo de Jesus. Nesse tempo, Jesus foi à Galiléia para o Jordão, ao encontro de João, para ser batizado por ele. João, porém, estava impedido, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Contudo, Jesus lhe respondeu: Deixe-se, enquanto, pois assim que devemos suprir toda a justiça, cumprir toda a justiça. Então João concordou. Batizado Jesus logo subiu à água, eis que abriram para ele o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pombas e vindo sobre ele. E uma voz vindo dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem eu me agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vamos um pouquinho para fazer a reflexão deste evangelho, né? Como se diz. Evangelho significa a boa notícia. Essa boa notícia ela fora anunciada, né, pelos
Primeiramente, quando Jesus nasceu, né, foi contado que ia nascer um menino, uma manjedoura, e depois ela continuou sendo anunciada. E Jesus agora, a partir do seu batismo, inicia-se a vida pública de Jesus, aos 30 anos de idade. E o evangelista Mateus, ele já começa nesse contexto, narrando, fazendo um discurso da narrativa, já que Jesus começando aí a sua vida, que é a vida pública, a sua missão, a sua missão de levar a palavra de justiça do reino de Deus, o reino de justiça e de paz, né? De esperança para os oprimidos. E quando João Batista estava, que tudo que já foi refletido aqui, João Batista, ele vivia, né, ele se alimentava de mel silvestres, ele usava roupas de sacos, né, e ele viveu no meio dos lugares afastados, porque era onde ele escolheu. João Batista, segundo a palavra de Deus, ele foi o último profeta. Antes de João Batista, sabemos no Antigo Testamento que todos os profetas, eles anunciavam o Messias. Ele anunciava o nascimento de Jesus, a chegada de Jesus, o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Todos os profetas antes de João Batista. E João Batista, ele foi gerado, né, por sua mãe, que já era idosa, né? Ela já era idosa, a Isabel, prima de Maria, ela já era idosa, tinha mais de 60 anos. Ela não ia ter filho. Mas ele é o filho da promessa, que é o anunciador de Jesus. Ele foi o último profeta gerado para ele vir anunciar Jesus. Tanto é que quando ele iniciou a batizar, a conversão das pessoas, ele batizava com água, as pessoas se dirigiam até ele, né? Para ser batizados por ele. Antes, até Jesus, né? Chegar. E ele batizava as pessoas. Mas ele mesmo dizia que atrás dele vem alguém que vai batizar as pessoas, que é o batismo do Espírito Santo. Não é ele que batizava com água, mas virá aquele que ia batizar com fogo. O que significa? Significa o Espírito Santo de Deus, que é Jesus, que é o próprio Jesus, né? Que vem com o Espírito Santo, que realiza o batismo do Espírito Santo. É o batismo que nós buscamos, né? O batismo que nós temos que ser batizados. E João Batista fez essa precursor, essa premissa. Ele foi a batizar esse caminho até Jesus, né? Até Jesus fazer seu início da vida pública de Jesus. E logo Jesus foi até eles para ser batizado por ele. E ele mesmo disse que eu não sou digno nem de desatar essa sandália, nem de carregar as sandálias de Cristo, né? Porque ele já sabia que Jesus era filho de Deus. Mas Jesus disse para ele: por enquanto, por hora, eu quero ser batizado por ti. E deve ser, porque já estava nas Escrituras. Porque o Batista, o João Batista, ele já ia ser, Batista significa o que realizava batismo. Ele ia ter essa função. E ele veio justamente para isso, né? Para ser o último profeta, mas o que anunciava o Salvador, que é Jesus, que o reino ia trazer o reino de justiça, de paz e de esperança, de amor. E muitos procuravam o batismo, e até os fariseus, saduceus, que fingiam, né, que não eram pessoas que não estavam nem aí pro lado de Deus, mas que eles queriam o quê? Ser vistos, queriam, né, fingir o comportamento, e eles foram ser batizados, mas sem nenhum arrependimento. E João Batista sempre chamava a atenção deles, né? Falava que eles o machado está posto nas árvores, aquele que não der bom fruto será cortado, jogado ao fogo, porque é aquela pessoa que não tem arrependimento para ser batizada. Para ser batizado tem que se arrepender, tem que pedir, o batismo tem que ser mesmo, se mergulhar nas águas e receber o Espírito Santo como verdade, como justiça. Se a pessoa faz o contrário, por que ela quer ser batizada? Então foi isso que aconteceu. Que o João Batista ficava até
um pouco estressado com essa questão de fazer, quando eles iam com fingimento, pedir o batismo a ele. E Jesus, logo que Jesus chegou, o Batista, João Batista, batizou Jesus, né? Naquele diálogo que eles tiveram. E uma voz, quando ele estava batizando, né? Uma voz desceu do céu em formato de pomba, primeiro na cabeça de Jesus, e disse: Esse é o filho, este é meu filho amado, né? Essa voz era de quem? Essa voz era do próprio Deus, porque Jesus é o filho de Deus. Muitos não dizem porque não creem, porque não têm fé, não acreditam que Jesus é o filho de Deus, é o rei que veio a este mundo, o rei de justiça, fraternidade, paz. Jesus sempre dizia: "Eu não sou deste mundo e vocês também não são. O lugar de vocês é no céu", né? Ele nos veio para batizar, fazer esse batismo da espiritualidade, batismo do Espírito Santo que nós recebemos ou que devemos receber, né? Devemos ter essa consciência que somos batizados pelo Espírito Santo. Então, talvez fazer mais alguma colocação. Então, eu vou terminar por aqui, hoje, nessa nossa reflexão, que eu disse, né, que eu falei sobre Jesus. Jesus foi batizado e Jesus continuou realizando o batismo. E o João Batista também. O batismo de João Batista é válido? É válido. Porque o João Batista batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda pessoa que é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo é válido. Eu batismo, porque a pessoa é batizada em nome de Deus. Mas para se ter o batismo, tem que crer, tem que buscar, tem que se arrepender. Se não houver arrependimento, né, não tem como ser batizado, né? Então tá bom. Vou ficar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. E vamos continuar aqui falando sobre Jesus. E até o próximo reflexão, até o próximo capítulo da vida de Jesus. E eu conto com vocês para curtir esse vídeo e se inscrever se você não é inscrito.